E o super resumo de hoje será sobre arquitetura moderna. Já quero começar esse vídeo pedindo para você deixar aquele like, porque ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui no nosso canal se ainda você não for inscrito. Clica no sininho para receber notificações de todos os vídeos que são baixados aqui no canal. E aproveita e compartilha suas redes sociais. E para começar, primeiro eu tenho que explicar o que é essa tal de modernidade, de arte moderna e tudo mais. E como que a arte moderna influenciou na arquitetura, uma coisa tem a ver com a outra? Tem só tudo a ver. Por quê? A modernidade foi uma mudança de pensamento, foi uma mudança de postura, foi uma época em que várias coisas aconteceram e que impulsionaram transformações sociais, artísticas e culturais. Quando a gente pensa em modernidade, a gente tem que fazer um link direto com a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial proporcionou novos métodos, novos meios de produção. E os materiais utilizados na arquitetura foram modificados por conta disso. Começaram a fabricar materiais para a arquitetura no método industrial. Isso ocasionou uma aceleração na questão do desenvolvimento de novas formas dentro da própria arquitetura. Então nós temos lá, a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, algumas transformações que, principalmente dentro da arquitetura, ocasionaram novos movimentos, novos estilos, novas formas de pensar a moradia, as cidades e que transformaram a nossa forma de conviver em sociedade. Então vamos lá. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, os materiais ligados à arquitetura passaram a ser feitos dentro do novo método, novo meio industrial, assim, em larga escala. Isso fez com que surgissem novos materiais também, como por exemplo a utilização do ferro e do vidro dentro das construções. O que isso proporcionou? Proporcionou novas formas dentro da arquitetura. Surge então um novo estilo chamado Art Nouveau, que na tradução significa arte nova, uma nova arte. A Art Nouveau aconteceu na publicidade, aconteceu dentro da fabricação de utensílios domésticos, decorativos e principalmente na arquitetura. A arquitetura Art Nouveau aconteceu primeiramente na França, mas se espalhou pela Europa inteira, inclusive chegando aqui na América. Sim, no Brasil nós temos várias construções, vários objetos também que foram fabricados de acordo com a tendência da Art Nouveau, que tem todo um excesso decorativo, tem um caráter floral, ou seja, as suas formas imitam as formas da natureza, por isso eles possuem curvas sinuosas e elementos que lembram folhas, flores, de forma delicada e muitas vezes com um ar meio misterioso, meio fantasioso. Sabe aquelas casinhas que as fadinhas moravam, todas decoradas? Muitas construções na Art Nouveau têm esse caráter e esse aspecto. Principal característica desse novo movimento: excesso decorativo. E a utilização de ferro propiciou a questão das curvas sinuosas, principalmente no corrimão das escadas ou nas sacadas dos edifícios, em alguns detalhes como os lustres, como em alguns ornamentos dentro das residências, e o vidro na questão dos vitrais, da iluminação, também propiciaram esse novo ar, essa nova forma de se pensar a arquitetura e toda a arte de um modo geral. Nós temos a partir da segunda metade do século XIX a consolidação desse novo estilo. E lá para o final mesmo do século XIX, nós temos o rompimento da arquitetura com o excesso decorativo, surgindo novas tendências como, por exemplo, a arquitetura racional, que pensa em racionalizar materiais, mas também em racionalizar o ambiente que será construído. É uma arquitetura pensada para o bem-estar e para a funcionalidade, com linhas puras, com poucos detalhes, com linhas retas. E assim, é uma arquitetura que parece muito
as construções que são feitas hoje em dia. Então as casas hoje em dia tendem cada vez mais a terem linhas retas em sua fachada. Essa é uma tendência que aconteceu lá no final do século XIX e que hoje em dia está cada vez mais em voga. Temos dois marcos importantes dentro da arquitetura na Europa, lá no final do século XIX, que foram Torre Eiffel, que foi construída inclusive para ser um marco da arquitetura moderna, foi toda feita com metal e foi feita por uma exposição e está até hoje lá em Paris. Na verdade, as pessoas daquela época, os artistas meio que criticaram essa construção, porque ela foi inteiramente feita com ferro. E eles achavam que ficaria meio grotesco, meio sem acabamento, mas foi considerado e é considerado até hoje um marco da arquitetura moderna. Uma outra construção que marcou a sua época foi o Palácio de Cristal, que também foi feita para a primeira grande exposição internacional e agora na Inglaterra, e foi feita inteiramente com materiais pré-fabricados. Então estamos falando de um tipo de construção que foi feita em blocos, como se fossem grandes peças de Legos. E essa construção foi toda feita, né, de uma forma muito rápida, porque eram peças que se encaixavam com pouco uso de material mole, como cimento, por exemplo. Então tudo isso foi uma grande evolução dentro da arquitetura. Temos vários nomes de arquitetos importantes, nós temos várias construções que marcaram época, mas o Palácio de Cristal na Inglaterra e a Torre Eiffel aqui na França foram dois grandes marcos desse período. Quando a gente pensa em modernidade, nós temos um marco também importante, cultural, social, que foi a Segunda Guerra. E a Segunda Guerra trouxe para os Estados Unidos, o final da Segunda Guerra, principalmente, trouxe para os Estados Unidos o caráter de grande difusor de novas tecnologias, tanto nas questões culturais quanto artísticas também. Então, após a Segunda Guerra, o término da Segunda Guerra, o polo disseminador da arte e da cultura deixou de ser a Europa e passou a ser aqui a América, os Estados Unidos. Aí que surgiram os grandes edifícios que lá no início, né, já tinha tido algumas transformações, que começaram a fazer edifícios grandes, e agora, depois da Segunda Guerra, os arranha-céus passam a ser vistos como uma forma de demonstrar o poder dos Estados Unidos, aqueles edifícios tão grandes, né, que eram feitos dentro da arquitetura racionalista, com o uso racional de materiais, tanto na fundação com muito ferro, por exemplo, pensando na questão das cidades, das necessidades das cidades. Então eram edifícios pensados para pontos comerciais. Então o que deveria ter para facilitar a vida das pessoas que trabalhavam ali, que moravam ali nos grandes centros? Então agora nós vemos a arquitetura servindo para o bem-estar da população, pensando nas grandes cidades, uma nova forma de ver a vida, né? Tudo isso foi ocasionado por transformações que aconteceram dentro da arquitetura, surgindo então a necessidade de adaptá-la a novas formas de vida, inclusive. E eu só quero lembrá-los que aqui no canal nós temos um vídeo maravilhoso sobre arquitetura moderna, que lá eu falo sobre todos os movimentos, todos os nomes dos arquitetos famosos de cada um desses períodos, com muitos detalhes, muitos exemplos, vale muito a pena ver. Esse foi um vídeo introdutório, foi um vídeo de um resumo, para você que quer lembrar de um conteúdo que você já viu, quer começar a estudar sobre isso, vale super a pena também. Espero que você tenha gostado, deixa aquele like se você não deixou ainda, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus e um grande beijo!